Senhor Presidente, senhores deputados, nos últimos anos foram poucos os setores no seio da União Europeia alvo de tão drásticas alterações e desenvolvimentos como o setor financeiro. As crises do subprime nos Estados Unidos da América, bem como a crise das dívidas soberanas na Europa, levaram à identificação da necessidade de alteração de paradigmas há muito estabelecidos, culminando na Europa na criação de uma união bancária que tem como principal objetivo a criação de um mercado bancário e financeiro mais transparente, unificado e seguro. A razão desta alteração prendeu-se, sobretudo, com a relação próxima entre as finanças públicas dos diversos Estados-membros e os seus agentes financeiros e da consequente possibilidade real, em caso de o risco financeiro ser transferido para o risco soberano, de se propagar um efeito de contágio na União. Surgiram assim o Mecanismo Único de Supervisão e o Mecanismo Único de Resolução, entre outros, num esforço para tornar o mercado mais seguro e evitar custos pesados e desnecessários para os contribuintes. Assumindo que a União Monetária se encontra ainda incompleta, urge, no entanto, aprimorar a sua construção, pensada nos planos nacionais e europeu, baseados na experiência acumulada nos anos recentes. No plano europeu, é notória a incompletude da União Bancária, visível nos atrasos na criação do Sistema Único de Garantia de Depósitos, bem como na ausência da garantia da operacionalização atempada e o suporte financeiro comum para a entrada plena e efetiva em funções do Fundo Único de Resolução, processos que se encontram congelados desde final de 2015. Paralelamente, subsiste a necessidade premente de reforço dos mecanismos de escrutínio e dos mecanismos únicos de supervisão e resolução. No plano nacional, entre 2012 e 2015, a criação ou alteração de mais de uma dezena de leis teve como consequência o reforço dos poderes dos supervisores, o aumento dos deveres e reporte de informação, o fortalecimento da governação das instituições financeiras, o controle da idoneidade dos gestores, a prevenção de conflitos de interesses na concessão de crédito a partes relacionadas, a melhoria na informação prestada a investidores, a proteção dos contribuintes face a acionistas e credores e o desenvolvimento de um regime sancionatório mais adequado. As recentes intervenções em instituições financeiras em Portugal evidenciaram problemas e desequilíbrios que reportam a um modelo e paradigmas de controle e supervisão anteriores, mas não deixamos de considerar premente a necessidade de alterações que, sem causar rupturas estruturais nem perturbações do sistema financeiro nacional, conduzam à proteção dos contribuintes e a uma sustentada confiança no mercado e nas instituições. Esta necessidade encontra-se, de resto, plasmada em diversos projetos de resolução e de lei discutidos em sede parlamentar, bem como nos relatórios das comissões parlamentares de inquérito a instituições do sistema financeiro. Neste sentido, e atendendo aos fatores expostos, à experiência dos anos recentes e às conclusões e recomendações da Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do PSD apresenta um conjunto de propostas que incidem sobre 6 aspectos: completar a União Bancária, a segregação funcional da Autoridade de Resolução, mantendo-a ainda assim dentro do Banco de Portugal, reforço do papel do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e da coordenação entre Banco de Portugal, ASF e CMVM, reforço da independência e da autonomia da CMVM e da ASF, promoção de regras de transparência mais exigentes e reforço das incompatibilidades e impedimentos e a mitigação de conflitos de interesse e reforço de critérios de avaliação de idoneidade. No sentido de completar a União Bancária, o projeto de resolução que apresentamos propõe aos restantes Parlamentos Nacionais dos Estados-membros da União Europeia, através do mecanismo de cartão verde, que apresentem à Comissão Europeia iniciativas legislativas comunitárias no sentido de promover a gradual integração da supervisão dos valores mobiliários e dos mercados, reforçando e alargando a responsabilidade direta de supervisão da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, proceder à conclusão da União Bancária com a implementação do Sistema Europeu de Garantia de Depósitos no prazo de 1 ano e desenvolver a criação de um Fundo Monetário Europeu que, entre outras funções, absorva o Mecanismo Europeu de Estabilidade e, por conseguinte, assuma o papel de prestamista de última instância do Fundo de Resolução Comum. Esta iniciativa recomenda ainda ao Governo que envie os esforços necessários junto das instâncias europeias, em particular o Conselho Europeu, o Eurogrupo e a Comissão Europeia, no sentido de desenvolver iniciativas legislativas no mesmo sentido. O modelo de resolução adotado em Portugal partiu do princípio que era ao supervisor macroprudencial a quem cabiam as funções de autoridade de resolução e ainda da operacionalização da venda das instituições de transição.
Uma ruptura radical no quadro de um papel reforçado do Mecanismo Único de Supervisão poderia conter riscos e custos de transição perversos, incumbindo ao legislador salvaguardar não só o interesse dos contribuintes, mas também o melhor funcionamento institucional possível no quadro dos mecanismos de resolução no sistema financeiro. Assim, propomos um reforço da segregação funcional entre os poderes de resolução e de supervisão macroprudencial, tendo em consideração as necessidades identificadas ao longo dos últimos anos e espelhadas no Livro Branco sobre a regulação e supervisão no setor financeiro. O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, criado no ano 2000, tem como objetivo primordial a coordenação e partilha da informação entre entidades supervisoras. No entanto, uma das principais debilidades apontadas publicamente, quer através das comissões parlamentares de inquérito ao sistema financeiro, quer através dos mídia e opinião especializada, foi precisamente a ausência de articulação atempada e eficaz entre entidades reguladoras. No Livro Branco sobre a regulação e supervisão do setor financeiro, são identificadas 3 causas principais para a ineficiência do CNSF. A ausência de institucionalização deste Conselho, que ao não ter personalidade jurídica ficou condenado a um grau de informalidade incompatível com os desejáveis e necessários critérios de máxima eficiência na articulação de informação relativa à supervisão e regulação financeira, a ausência de um mandato claro tipificado na lei e o desequilíbrio institucional entre os 3 poderes de supervisão, Banco de Portugal, a CMVM e a ASF. Com o propósito de encontrar uma solução para as fragilidades mencionadas, esta iniciativa atribui um mandato claro e um maior rigor de autonomia e um maior grau de autonomia, a um CNSF mais paritário. Propõe que o Conselho seja dotado de personalidade jurídica própria, tendo na sua dependência um comitê permanente que constituirá, por sua vez, os grupos de trabalho que entender necessários para cumprir e executar o mandato tipificado pela iniciativa que apresentamos e em regulamento próprio. O CNSF disporá de recursos humanos permanentes e ilimitados, sendo também dotado de recursos financeiros através de contribuições iguais por parte das 3 entidades de supervisão. É nossa profunda convicção que o exercício independente e autónomo da atividade de regulação e supervisão se reveste de caráter fundamental numa sociedade democrática e plural, onde subsiste um mercado que se quer dinâmico e funcional. Considerando a necessidade de maior promoção da cooperação e articulação entre entidades de supervisão financeira, de reforço da independência e autonomia das instituições e de reforço do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, propomos também o reforço da autonomia orgânica e orçamental da CMVM e ASF, autonomia orgânica e orçamental que hoje já tem o Banco de Portugal. Na sequência dos episódios mais recentes de intervenção no sistema financeiro, o exercício da atividade de supervisão é hoje mais escrutinado do que alguma vez foi, tanto nos trabalhos parlamentares como pelo conjunto da sociedade. Essa é uma evolução positiva a que devemos corresponder adequadamente. Neste sentido, propomos o alargamento do espectro das incompatibilidades e impedimentos, bem como o aprofundar do exercício de transparência dos titulares de cargos de responsabilidade na supervisão financeira. Em concreto, tal passará pela previsão de períodos de nojo para administradores e diretores com responsabilidades na supervisão que transitem para funções em entidades supervisionadas, incluindo os casos de regresso às funções de origem, isto é, desempenhadas antes do exercício de cargos na supervisão financeira. Propomos também que os supervisores mantenham um registro público das reuniões e encontros com entidades externas, para além da divulgação de declarações de rendimento e património e das ofertas aceites enquanto titulares dos cargos. No aplicável a titulares de órgãos de instituições financeiras, propõe-se que seja considerado também o currículo profissional e potenciais conflitos de interesses decorrentes de funções exercidas em entidade relacionada direta ou indiretamente com a instituição financeira em causa ou por via de participações sociais ou relações comerciais. Propõe-se igualmente a proibição da concessão de crédito ou garantias aos membros dos seus órgãos de administração ou fiscalização ou a sociedades por estes detidas ou controladas. Senhor Presidente, senhores deputados, a experiência dos últimos anos evidenciou a importância da confiança no sistema financeiro, quer para as decisões das famílias, quer para as decisões das empresas e para a disponibilidade e os custos de financiamento que os diversos agentes económicos nacionais enfrentam, incluindo o próprio Estado. Apesar do muito que foi feito para melhorar a supervisão e corrigir os problemas identificados,
importa prosseguir o esforço e continuar a aprimorar o modelo de supervisão existente, evitando riscos desnecessários associados a rupturas relativamente ao modelo existente, incluindo a sua articulação com e integração na arquitetura europeia decorrente da União Bancária. Este conjunto de propostas contribui para a credibilidade e eficácia da supervisão financeira, salvaguardando como elemento absolutamente fundamental a sua independência e autonomia face ao poder político, a par de uma crescente exigência e responsabilização dos próprios supervisores. Muito obrigada.